Estão reabertos os nossos trabalhos e a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade dessa reunião se destina a debater as políticas de promoção da participação comunitária e familiar das pessoas com síndrome de Down, tendo em vista as atividades da Semana Estadual da Síndrome de Down e receber, além de discutir e votar proposições da comissão. Antes de fazer aqui o início oficial, eu queria comunicar aos membros que estão presentes à nossa mesa. De lá para cá, primeiro, Luiz Renato Braga Areias. Doutor Luiz Renato é um palestrante de primeira grandeza, aqui como defensor público do Estado de Minas Gerais. O segundo, Mariana Rezende, a segunda, Batista, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, doutora Mariana. Terceiro, do meu lado, o Leonardo Gontijo, que é pai do Dudu do Cavaco, irmão do Dudu do Cavaco, que vai fazer a abertura, nós vamos nos postar de pé, do hino nacional, logo que eu terminar de fazer essa leitura. Do meu lado esquerdo, Marília Jardim de Souza, professora representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, e nós ficamos muito felizes com a presença do Estado nessa audiência pública, porque nós vamos ouvir muito aqui e tenho certeza que depois de ouvir, vamos buscar caminhos e alternativas para aquilo que aqui foi apresentado. Obrigada, senhora Marília Jardim de Souza. A quinta ao meu lado, depois da Marília, Camilo Romanha, diretor do Instituto Mano Down. A penúltima, Lília Vieira de Paula, é uma mãe de do Samuel, que está logo depois dela, não, do Henrique, está logo depois dela, é um aluno e que também tem a síndrome de Down, ok? Então, apresentada a mesa, eu convido o Dudu do Cavaco para a execução do hino nacional e nós todos nos postarmos de pé nesse momento de início dos nossos trabalhos. Prepara o microfone para ele ver se está certinho. Está certinho? Aí o Dudu do Cavaco, que também tem a síndrome de Down e demonstra aqui a sua capacidade. Parabéns, Dudu. Em nome de todos nós aqui, parabenizamos e agradecemos a oportunidade. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende recebimento, discussão, votação e, neste momento, ouvir os convidados. Bom, nas minhas modestas e singelas palavras, eu quero dizer que eu tenho muito mais a aprender a ouvir do que falar. Eu quero oportunizar no dia de hoje, aqui na Assembleia, nós da comissão, e eu falo em nome dos demais deputados, eu falei agora há pouco para a TV Assembleia, que é nossa obrigação ouvir, para aprender, para buscar alternativas. Não adianta querer se postar como dono da situação sem vivenciar. E quem vivencia esse cotidiano é que sabe o que precisa
E o que nós podemos fazer juntos? O nosso esforço, aqui como deputado, através de legislação, o governo de Minas, muito bem aqui representado, e procurar caminho. Eu sei um pouco das dificuldades. A criança com a síndrome de Down, lá no início, na idade tenra, ela precisa de cuidados especiais, e que muitos desses cuidados não estão disponíveis na rede pública. Tem que sair de Minas Gerais, um estado do tamanho do nosso, às vezes, para ir para outro estado buscar tratamento, buscar apoio. Então, nós temos que, hoje, aproveitar o Dia Internacional, ouvir, aqui muito bem representado pelos convidados, e transformar essa audiência, depois de ouvir, em ações. Não adianta ouvir, achar que fez bonito, e então tomar partido da situação. Então, eu me considero hoje ouvinte, estou aqui para ouvir com muita alegria os convidados, as famílias, as palestras, as autoridades, a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que os objetivos serão alcançados, porque o propósito nosso de ouvir, para entender, compreender e buscar uma solução, certamente serão atendidos. Hoje, dia 21 de março, estamos, portanto, abrindo os nossos trabalhos em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu queria convidar para ser o primeiro a participar conosco. Eu queria depois um pouquinho de cada um, mas eu queria convidar o Dr. Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, exímio palestrante, conhecedor, defensor, que ele abrisse os nossos trabalhos, que nos desse a oportunidade de proferir. Se quiser falar da tribuna, fica à vontade, e nós vamos ter uma reflexão muito boa, tenho certeza profunda, com as suas palavras. Então, vamos abrir os trabalhos ouvindo o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público. Boa tarde a todos, a todas, ao presidente da mesa, deputado Duarte Peixi, e a quem eu cumprimento a todas as autoridades, todas as pessoas aqui representadas. Eu, na verdade, eu queria também usar um pouco dessa prerrogativa de ouvir primeiro, até mesmo para ouvir a questão das dificuldades enfrentadas, assim, do dia a dia, mas eu acho que, como sempre o senhor fez, eu acho que não me vai faltar a oportunidade de, às vezes, uma complementação de uma fala no final. E sinto muito honrado de estrear o uso da palavra aqui nesse dia tão importante para todos nós. Eu vou começar minha fala, não sei, está sendo televisionado? Para o interior e gravado com reprodução. Gravado com reprodução. Não sei se pegou o teatro lá fora, foi filmado? Ótimo. Porque eu queria, então fica mais fácil, não precisa eu explicar com relação à peça, eu queria começar falando do teatro. Fiquei muito sensibilizado naquela primeira cena, porque eu percebi a representação que, mesmo com as pedras jogadas na Geni, a reação da Geni foi distribuir amor. Ela fez um carinho em cada um, e ao final da peça, ela recebeu amor. Então, eu acho que nós devemos pautar todas as nossas ações distribuindo amor, mesmo em todas as diversidades, em toda essa luta que nós temos de resguardar direitos, né? Achei fantástica a peça, isso nos ensina muito a cativar as pessoas, a convencer as pessoas pelo amor. E eu tenho uma satisfação muito grande, eu vou usar minha fala para contar essa novidade, deputado Duarte, porque eu prefiro fazer a prerrogativa da fala ao final, depois, com as questões técnicas da Defensoria, mas eu fico muito satisfeito de anunciar em primeira mão uma atuação conjunta da Defensoria Pública e do Ministério Público. Essa atuação ela foi amadurecida na última audiência pública das escolas especiais, no qual eu estava ao lado do Dr. Bertoldo, que é o Procurador de Justiça, ele é o coordenador geral do Núcleo Especializado do Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso do Ministério Público Estadual. Nós resolvemos, e temos amadurecido desde então, nós resolvemos criar um fórum permanente de discussão e de ação, principalmente, dos direitos da pessoa com deficiência, com a presidência da Defensoria Pública e do Ministério Público, enfatizado justamente na luta
principalmente extrajudicial, do direito das pessoas com deficiência. Isso é um marco no Brasil, não há nenhum outro estado que tenha essa atuação conjunta. A ideia é a gente utilizar das prerrogativas, tanto do defensor público, quanto do promotor de justiça, no caso do Ministério Público, para que esses direitos sejam respeitados como, de fato, devem ser. Eu sempre faço, dentro das minhas falas, a remissão à Lei Brasileira de Inclusão, porque no seu artigo 79, que fala sobre o acesso à justiça, e o acesso à justiça, a gente tem que entender com uma forma muito mais ampla do que o acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça é o acesso aos direitos, né? E claro que hoje, quando a gente discute, e o deputado Bexir falou muito bem aqui, uma preocupação imensa com relação à litigância, né, com relação ao número de processos que não resolvem de forma sistemática o problema, e sim de forma individual, um paliativo, a gente busca esse acesso à justiça nessa atuação, principalmente extrajudicial, de resguardar os direitos. E dentro da Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 79, parágrafo 3º, fala que a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, as duas instituições responsáveis por resguardar o direito da pessoa com deficiência é a Defensoria e o Ministério Público. E é emblemático essa união, porque agora a gente vai atuar de forma estratégica, ouvindo a demanda da população, a demanda de vocês. A ideia do fórum é que todas as associações participem, todos os pais participem, todos os poderes públicos participem. Inclusive, deputado, uma das nossas prioridades para esse ano é exatamente de marcar uma reunião contigo, para que a gente comece a formatar essa criação desse fórum, né? E a ideia é a gente enfrentar os desafios, entender as dificuldades e buscar soluções. Porque cada instituição atuando de forma isolada, muitas das vezes, não consegue atingir o objetivo. O objetivo não é somente apontar erros, apontar falhas. O objetivo é identificar esses erros, identificar essas falhas e buscar essas alternativas. Todo mundo tem que estar envolvido, né? É importante que cada um, dentro do seu papel constitucional, do seu papel legal, do seu papel familiar, contribua com a sua parcela. E esse fórum é um fórum que a gente está aprimorando esse formato, deputado, e a ideia é que seja um fórum propositivo, igual o senhor bem falou no início da abertura dessa audiência pública, que não se fica preso apenas a ideias, a palavras, e tem essa possibilidade da gente efetivar esses direitos, porque vão estar representados exatamente pela Defensoria e pelo Ministério Público, que pode efetivar os direitos através dos poderes constitucionais e legais que nós temos, que é a recomendação, é a requisição, podemos realizar termos de ajustamento de conduta, né? Enfim, isso são poderes fantásticos que não necessita diretamente do Poder Judiciário. Isso abrevia, inclusive, que esses direitos sejam resguardados de forma integral. Então, eu vou pedir a licença de encerrar essa minha curta fala com essa novidade, com essa notícia. Vai ser abrangido ao direito de todas as pessoas com deficiência, independente da deficiência, né? Acho que a gente precisa de união, a gente precisa de lutar juntos, entendeu? Todas as pessoas, porque a Lei Brasileira de Inclusão é para todos, é uma inclusão, né? Então, inclusive as pessoas com deficiência, o direito das pessoas com deficiência deve ser resgatado na sua integralidade. Então, nós temos que dar o exemplo de inclusão, de união. E a gente quer buscar, através desse fórum, unir todas as demandas que a gente consegue levar até para o Estado, enfim, para a sociedade em geral, que não é só o Estado. A gente tem também, no caso da educação, as escolas particulares, no caso da saúde também, os hospitais, enfim. A gente quer levar para a sociedade em geral as demandas de forma unificada. Porque as dificuldades que, às vezes, uma pessoa tem com síndrome de Down, uma pessoa com autismo tem, uma pessoa com um cadeirante tem, o deficiente visual tem, né? Então, a gente pode levar esses questionamentos de forma integrada e de que facilite que essa inclusão aconteça, né? Porque nós temos que fazer valer a Lei Brasileira de Inclusão. É o que eu disse na última audiência pública. Nós não podemos deixar que uma lei, que é muito bonita no papel, se transforme em uma lei inócua, né? Então, agradeço essa primeira participação.
aguardo a oportunidade futura de poder manifestar novamente. Muito obrigado. Eu poderia já concluir, só podia passar imediatamente a fala do momento. Se o senhor quiser, sobre o tema da audiência, eu já tocar uma fala específica. Sim, eu gostaria primeiro de ver as demandas, um pouco Ok. do que o pessoal vai dizer. Enfim, Ok. eu sei que tem a representante da Secretaria de Educação, então não sei qual que é a pauta que eles vão trazer das dificuldades, eu prefiro dar um parecer mais técnico ao final. Ok, então obrigado. Agradecemos e parabenizamos aí a fala do Dr. Luiz Renato. Com toda certeza, uma excelente notícia para o dia de hoje. A união da Defensoria com o Ministério Público. Ou seja, é uma arma muito poderosa na busca das soluções que as senhoras, mães, os alunos, têm buscado há muito tempo. E melhor ainda que Minas Gerais está dando exemplo para todo o Brasil. É o primeiro estado que se concilia as duas principais forças representativas do Estatuto da Pessoa com Deficiência e está unindo. Então, doutor, parabéns pela informação, muito importante. Antes de passar a palavra ao próximo palestrante, participante, está aqui à minha direita o deputado Antônio Carlos Arantes, conhecedor, como poucos nessa casa, da área da agricultura. Muitas vezes aqui já tem trabalho prestado nesse segmento, com palestra, posicionamento na defesa da nossa agricultura. E hoje, como coautor do requerimento que originou essa audiência pública. Então, os dois deputados em conjunto foram que solicitaram a audiência. Eu quero aqui, então, dar as boas-vindas ao deputado Antônio Carlos Arantes e saber se o mesmo deseja, nesse momento, depois. Então, nós vamos passar a doutora Mariana Rezende Batista, membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da OAB-MG. Boa tarde. Eu estou representando a comissão e eu acho que é importante o dia de hoje, né, pela conscientização da síndrome de Down, até mesmo para conhecimento das pessoas em saberem do que se trata a síndrome. E é muito importante também a gente ter em mente sempre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como o doutor bem falou, pelos direitos resguardados e que muitas vezes não são cumpridos, né, muitas vezes até mesmo por desconhecimento da lei. Então, eu acho que é muito importante essa audiência e muito importante o dia de hoje para essa conscientização. A comissão da OAB se coloca à disposição para qualquer demanda e qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Muito bem. Salve de palmas, doutora Mariana, também. Tá. Nós temos aqui, ao meu lado esquerdo, como eu já tinha anunciado, a senhora Marília Jardim de Souza, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Educação. Eu também conversei com ela após a fala do doutor Luiz. Ela também, assim como nós, ela quer ouvir as mães, ouvir a entidade, Manudal, para depois ver o encaminhamento que se dá junto ao Estado de Minas na condição de representante da Secretaria de Estado de Educação. Então, ela também prefere ouvir para depois se manifestar ao final dos trabalhos. Eu pergunto, então, Camilo, diretor do Instituto Manudal, a palavra com o senhor, Camilo. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde à mesa. Obrigado, Bruninha, pelo beijo. Bom, pessoal, inclusão é uma palavra, muitas vezes, que parece exclusiva, né? E, na verdade, a inclusão, ela tem que vir do coração, né? E ela precisa passar por aqui, passar primeiro por aprovações, que sejam na área da saúde, que sejam na área da educação, para que a gente realmente possa dar oportunidade igual para todos. Hoje aqui é um momento muito importante para a gente e pode se tornar um momento muito importante para que o Estado de Minas Gerais avance na frente em relação aos demais estados na questão da inclusão. Gostaria de levantar aqui as questões dos planos de saúde, as questões das escolas, que ainda não tratam as pessoas com síndrome de Down de maneira completamente inclusiva. E dizer que a gente precisa, genuinamente, parar de tratar a síndrome de Down como doença.
Quem conhece uma pessoa com síndrome de Down sabe o benefício que ela traz para a sociedade. E sabe o que está faltando na sociedade e o que sobra nessas pessoas. Então, vamos discutir profundamente esses temas hoje. Obrigado, pessoal. Muito bem. Eu queria aqui agradecer a presença, vieram de Medina, os vereadores Marcelo Figueiredo, Jucimário Marques, o Super, também vieram da Câmara de Aguanil, os vereadores Mauro Duarte, Ney Eduardo, a sempre muito querida, respeitada, a primeira diretora, dona Vilma, está aí conosco, tem contribuído muito a dona Vilma. Fica de pé, dona Vilma, pessoal, uma salva de palmas para ela. Dona Vilma vem nas audiências, discute, conhece. Muito bem, parabéns. Parabéns, obrigado, dona Vilma. Lá de Sabará, o doutor Alexandre Conrade, o Nelson Santos, Marcos Paula, Adriane Policarpo e o capitão Kleber, aí de Sabará. Muito obrigado pela presença também. E aos poucos nós vamos nominando as demais autoridades e convidados que estão presentes aqui, tá bom? Eu queria passar a palavra, na fala agora que nós ouvimos anteriormente, do Camilo, ele faz uma reflexão. Ele diz que a síndrome de Down não é uma doença e que eles devam ser tratados, né, com carinho, com respeito. Eu queria ouvir uma mãe, que está logo depois dele, a dona Lília Vieira de Paula, assim como muitas mães que estão, às vezes, nos vendo através da TV Assembleia, as outras que estão aqui, gostariam de ter um momento de dizer como é a vida, o que ela tem de dificuldade, o seu dia a dia com o filho que tem a síndrome de Down. Então, nós recebemos com muito carinho a participação da dona Lília Vieira de Paula, mãe de um aluno, de uma criança, de um jovem que também tem a síndrome de Down. Dona Lília. Boa tarde. Eu fico muito feliz de participar dessa audiência e, bom, como toda mãe, eu já passei por várias fases, né? E uma das mais difíceis foi a questão de escola, né? Meu filho, enquanto estava nos primeiros anos, foi fácil achar escola. A partir do momento que ele já ia para o primeiro ano, começou a tornar um problema, porque precisava de uma escola maior. Eu e meu marido fomos em 18 escolas para arrumar uma que aceitasse. E a desculpa era, a gente não está preparado para receber o aluno, né? E várias pessoas me falaram, entra na justiça, isso é um direito do Samuel, né? Meu filho chama Samuel. Mas será que eu sabia que meu filho tinha direito, né? Meu pai foi da área foi promotor a vida inteira, eu sabia do quanto que ele tinha direito. Mas será que eu, como mãe, gostaria que o meu filho estivesse numa escola que ele não fosse desejado? Lógico que não, né? Então, eu estou muito satisfeita com o que eu escutei, né, que o Ministério Público está de mãos dadas agora com a Defensoria Pública, e vocês poderão ajudar em muito as mães, porque quem é sensata não vai para a justiça, né? Mas isso não quer dizer que essas escolas devam ficar na zona de conforto que elas estão, que de fato estão, né? Então, as escolas particulares, porque, graças a Deus, eu e meu marido conseguimos pagar por uma, 17 falaram não, né? É uma loucura, né? Achar que tem direito de falar não para uma criança, né? Uma criança que tem direito de ser cidadão, de trabalhar, né? De acrescentar nesse mundo, e eu tenho certeza que ele, como todos os outros que estão aqui, tem essa capacidade. Então, eu gostaria de ser a voz dessas mães aqui que já passaram por isso, eu tenho certeza, né? E não só das particulares, não, né? Fui também na escola da prefeitura, tive a preocupação de conversar com quem estava coordenando a área, e ela me falou, eu não me recordo agora o nome, porque já tem muitos anos,
mas virou para mim e falou, olha, seu filho realmente tem direito, a gente tem recebido crianças com Down. Eu falei assim, eu sei que para a minha criança aprender, ele tem que ter, além do professor, algum auxiliar que possa estar junto dentro da sala de aula, para que o assunto que esteja sendo dado seja modificado a tal forma que ele consiga entender e participar da aula ao mesmo tempo. Né? Como o senhor mesmo disse, muitas vezes a gente sai de Belo Horizonte para conseguir entender isso. E eu fui entender isso com um médico, o Dr. Zan Mustafa. Ele é médico em São Paulo, pesquisador da área. E foi ele que falou, Lilian, se você quiser que seu filho aprenda, né, lute por isso. Lute para o seu filho ter a oportunidade de estar dentro da sala de aula com outros meninos que não têm a síndrome, porque o fato de estar ali vai fazer com que ele queira imitar essas pessoas que não têm as limitações que ele tem. Né? Mas, entretanto, a condição cognitiva dele é muito menor do que qualquer outro. Então, para que esses conteúdos façam sentido para ele, tem que ser modificado a maneira como é dada. Né? Falei, bom, então eu vou atrás. E, conversando com essa professora, coordenadora, ela virou para mim e falou, olha, a gente realmente tem auxiliar, mas é só para o autista. Ou então para aquele que é cadeirante, que não consegue locomover. E eu fiquei assustada com isso, porque o Down, se não tiver alguém para modificar essa maneira como está sendo dada, ele não compreende. Né? E a escola serve para isso, é para aprender a ler e escrever. Pelo menos um nome, como pegar um ônibus, ele vai ter que saber o que está escrito ali, ele vai ter que se colocar na sociedade. Então, eu fiquei assim, muito decepcionada, né? Por saber que um cadeirante, que ele pode ter dificuldade de locomoção, mas ele compreende muito bem, ele vai saber escrever, ele vai saber ler isso daí. Se ele não tiver problema cognitivo, não tem problema nenhum. Então, eu acho que vocês da área do direito, de repente, podem nos ajudar nisso. Né? Eu vou finalizar só pedindo também para que, se for possível, vocês possam ver a questão de saúde. Né? Porque acho que até nas próprias escolas mesmo, falando do direito da pessoa especial, porque muitas vezes o pessoal não estuda e chega lá, não sei te tratar, você vai ter que arrumar outro. Né? Então, acho que a criança e o adulto com síndrome de Down, ele tem direito também à saúde. Agora, se não tem profissional que estude, como é que vai ser? Né? Então, muito obrigada. Obrigado. Antes da senhora passar a palavra, eu queria, assim, a visão da senhora como mãe, diante da negativa da escola, 17 escolas que não aceitaram a matrícula. Qual sentimento, ou quais sentimentos, como mãe, como é que foram esses dias depois das negativas de matrícula? Porque muitas mães talvez não imaginam, e posso até depois de ouvir uma mãe, mensurar um pouquinho das dificuldades que as famílias de pessoas com deficiência vivenciam no seu dia a dia. Porque muitas delas ficam em casas e não são vistas, não são ouvidas. E as vidas dentro de casa fechada, né, imagina o que é uma mãe com um filho deficiente e não ter o apoio necessário. Então, eu queria que a senhora relatasse essa experiência dos nãos seguidos e depois do dia que conseguiu matricular efetivamente o filho da senhora. Então, olha, é de desilusão. A primeira sentimento é de abandono, né? De desilusão e de que, poxa, meu filho não tem direito de ser cidadão, de ser criança como eu fui, né? De ter o coleguinha do lado. Então, assim, foi muito, muito, muito triste e desolador mesmo. Não só eu senti isso, mas meu marido também. A gente sofreu muito com isso. Muito bem, muito obrigada, senhora. Nós vamos
ouvir a palestra a apresentação do Leonardo, presidente do Instituto Manudal, e do Eduardo Gontijo, que tem a síndrome de Down e que é seu irmão. Vamos fazer a apresentação agora e logo depois a palestra do Leonardo. Estão prontos aí? Daqui eu não tenho a visão. Estão prontos? Lá. Microfone. Liga para cima. Alô? Aí. Vocês querem ficar aí? Como é que vocês querem? A gente queria ir para baixo para ver. Pode ser? Sim. Nós vamos descer. Eu só queria dizer que chegou o terceiro membro da comissão, o deputado Arnaldo Silva, é vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, é lá do Triângulo e tem contribuído muitíssimo com os trabalhos dessa comissão. Deputado Arnaldo Silva, seja bem-vindo. Vamos descer. Vamos descer para nós vermos aqui embaixo? Vamos lá. Alô, pessoal. Boa tarde a todos. O tempo está curto, muita informação. A gente queria agradecer, deputado, primeiramente o deputado Antônio Carlos pela oportunidade e o deputado Duarte Bexir pelo convite. E o deputado Duarte, pela primeira vez aqui em Minas, no Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente está fazendo um debate bacana. A gente vai poder contar a nossa história. Eu te agradeço, porque o lema das pessoas com síndrome de Down, da ONU, e das pessoas com deficiência em geral, é nada sobre nós sem nós. Então, nada melhor que o Dudu ter voz aqui e as pessoas com Down. Né? Então, te agradeço por ter essa sensibilidade e por realmente praticar a escuta e dar oportunidade para as pessoas que precisam falar. Então, a gente vai fazer uma tarde especial. Obviamente, nós vamos falar dessas reivindicações, mas pelo tempo nós vamos contar um pouco da história e eu quero ver a galera dançando aí. Beleza, pessoal? Então, para começar essa festa maravilhosa aqui, agradecendo a todos, eu vou chamar o palco aqui, o meu irmão, Eduardo Gontijo, Dudu do Cavaco, apresentando a banda Bill Lucas, Pablo Leite. Seja bem-vindo, Dudu, vamos chegar. Vamos lá, Dudu do Cavaco. Como é que tá? Vamos quebrar tudo? Pega esse cavaquinho aí e vamos mandar trem das 11 aí pra galera. Vamos, trem das 11, galera. Peraí, pá. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vamos cantar! Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro. Tá bonito! Que sai agora só. Vai, deputado! Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ué. Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Viva! Que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Canta, Assembleia! Tenho! Quais? Vascarino do. Quais? Vascarino do. Muito bem, pessoal. Chegando. Bill Lucas, salva de palmas, Bill Lucas, Pablo Leite. Pessoal,
Nós vamos contar a história, vamos cantar mais aqui, deputado. Obrigado pelo tempo, porque daqui a pouco a banda vai estar no Brasil das Gerais ao vivo aqui, então a gente estava meio ansioso com essas questões. Mas vamos falar, pessoal, que a gente começa contando a nossa história e a gente sempre fala por onde a gente anda. Nada é mais deficiente que o preconceito e nada mais eficiente que o amor. Eu falo isso, deputado, porque eu não sou poeta, já escrevi várias poesias para o meu irmão. Eu falo isso porque eu não sou músico, pelo contrário, minha avó é analfabeto musical, e já fiz algumas letras de música para o meu irmão. E não sou escritor e já escrevi 4 livros para ele. Só o amor que eu sinto por ele me faz ter a vontade imensa de falar para o mundo inteiro a nossa história e estamos tendo a oportunidade aqui pela primeira vez. Então a gente fala que nada é mais eficiente que o preconceito, nada mais eficiente que o amor. Então essa manhã, essa tarde aqui é recheada de amor, foi colocado pelo defensor público. Sem amor eu acho que a gente não caminha. E aí, caminhando na nossa história, a gente fala também, né, que suas atitudes falam tão alta que eu não consigo te ouvir. Nós estamos cansados de discurso. Gente, eu participei há 2 meses atrás, nunca tinha estado com o deputado Duarte Vestido na minha vida. Ele nos convidou, eu e Camila, a turma, a Bárbara, para participar da comissão da pessoa com deficiência. E pela primeira vez na minha vida, a gente já rodou muito aí, ele não falou. Ele simplesmente ficou ouvindo as demandas das pessoas, como está fazendo aqui. Então, eu não tenho partido, o deputado a gente se conhece há 2 meses, e ele, né, a Janice, a turma toda, organizou isso aqui, mas ficou ouvindo durante 2 horas uma comissão sem dar uma palavra, ouvindo, que eu acho que esse é o papel do poder público, ouvir para depois agir, que é isso que ele fez, e efetivamente, e que está faltando na sociedade, cumpriu aquilo que ele prometeu. Palmas, uma salva de palmas para ele, muito obrigado. Então, o que a gente está cansado é de promessas vãs a prometer essa audiência aqui para nós, deputado, no mínimo umas 50 vezes. Você, sem nos conhecer, em 2 meses já fez isso. Então, nosso muito obrigado. Então, gente, nós vamos falar de muita coisa, mas a gente faz um pedido, como diria Lulu Santos, vamos nos permitir. Quem quiser chorar, chora. Quem quiser cantar, canta. Quem quiser ficar calado, fica. Só não podemos sair daqui indiferentes. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Gente, a gente não pode deixar de falar no Dia Internacional da Síndrome de Down. O meu irmão não é portador de nada e as pessoas do Instituto que estão aqui, as demais pessoas com deficiência, não portam nada. A palavra correta é pessoa com deficiência. É ver a pessoa sempre em primeiro lugar. E aí, gente, o Dudu chegando, a gente chega. Eu tinha um sonho. Minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, meu sogro, meu pai. Eu era o caçulinha, gente. Durante 6 anos eu pedia para minha mãe e irmão, que eu apanhava dos meus irmãos mais velhos muito. Certo, mãe? Aí minha mãe falou assim, Léo, não quero ter mais filho, não. Esquece esse negócio de filho que eu já fechei a fábrica. 3 está bom demais. 12 anos depois o Dudu nasceu. Sem planejamento, sem nada. Você roubou meu lugar de caçula, Dudu? Roubei, que eu quis. Chegando. E eu falo que o grande ensinamento quando o Dudu nasceu é que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Se me perguntasse na época, você queria ter um irmão com Down? Nem sabia, deputado, que era síndrome de Down, para te ser sincero. E o Dudu chegou, mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, mudou a nossa família, a ponto da gente estar aqui. Então a gente vai contar disso. Que diante de uma adversidade, que foi o nascimento do Dudu, ou qualquer adversidade da vida, a gente só tem 2 opções. Ou lamentar o resto, ai, meu irmãozinho, tadinho de mim, porque meu irmão nasceu, ou aprender. A gente resolveu aprender. Eu acho que é disso que a gente vai contar aqui. E a gente aprende muito com vocês. A gente vai contar 5 aprendizados e as dificuldades que a gente teve, mas ao invés de lamentar, a gente está aqui aprendendo com as pessoas com Down. Isso que a gente faz no Instituto. Certo, Dudu? Certo. Então, deixa eu ver se esse cavaquinho sai brasileirinho. Só para dar um trechinho. Deixa eu ver se sai brasileirinho. Só para ver se está afinado mesmo. Ah, garoto! Gente, e aí, eu já tinha feito cartas, poesias pro Dudu, e chegou no aniversário dele de 21 anos. Quantos anos você tá, Dudu? 27. Chegou no aniversário dele de 21 anos, eu falei assim, o que eu vou dar pro meu irmão? Porque eu não tinha nada para dar, Henrique. Falei, você quer saber? Vou escrever um livro. E foi aí que a gente escreveu, e onde começou o Mano Down. A gente escreveu o livro Mano Down, Relatos de um Irmão Apaixonado. E aí, deputado, mais um aprendizado. Eu achei que estava dando um presente para ele, era um livro surpresa, e o que aconteceu, Dudu? Eu descobri
e fiz uma carta. Você lê essa carta pra gente, Dudu? Agora, Gente, essa carta, ele me homenageou, felizmente ele descobriu, mas depois eu prometo que no final eu fiz uma carta especialmente para os presentes aqui. Combinado? Dudu, manda bala aí. na verdade, eu fiquei um pouco feliz e um pouco emocionado, porque o meu irmão escreveu um livro para o Dudu. Eu fico pensando muitas vezes que ele é muito importante na minha vida, cuida de mim com muito amor e carinho, me leva sempre nos lugares que eu gosto e me chama a atenção quando eu preciso. Penso que ele é o melhor irmão do mundo inteiro, pois ele nunca me abandona e nem esquece de mim. Léo, eu te amo para a vida. Quero sempre contar com você para me fazer cada dia mais feliz. Você é muito especial da minha vida. O meu coração bate mais forte quando eu vejo você. Ah, garoto! Não tem preço, né? Eu achei que eu ia dar o presente, eu acabei ganhando essa carta. E aí, a gente resolveu falar o seguinte, esse livro, né, tomou uma certa repercussão, a gente falou, não vamos ficar só no livro. E a gente criou, então, o projeto Mano Dal, que hoje é o Instituto Mano Dal. E o que nos move dentro do Instituto? A primeira, deputado, que está no nosso slogan, é respeite as diferenças, fazendo a diferença. Eu aprendi muito cedo com a minha família que não adianta reclamar. Não é responsabilidade apenas do deputado, da defensoria, da comissão da OAB, de quem quer que seja, do Papa. Gandhi já nos dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 1 milhão de vezes que as pessoas olharam para o meu irmão e chamaram ele de mongoloide. Chamaram ele de coitado. Não foi uma, não foi duas, não foi três que as pessoas olharam para mim e falaram, ó o irmão do mongoloide. Diante disso, só tem duas opções, ou lamentar, partir para o confronto, ou ensinar. A gente começou a ensinar as pessoas, palestrar, falar, mostrar, porque ninguém é culpado, o preconceito advém da falta de conhecimento. Então a gente precisa falar, inclusive nós estamos distribuindo junto com o deputado hoje a cartilha dos mitos, para quebrar os mitos da síndrome de Down. Estamos aqui para isso. Né, que a síndrome de Down não é doença, não precisamos infantilizar as pessoas com Down, e por aí vai. Então, jamais eu e o Dudu passamos por confronto, nós começamos a agir, e é isso que o Instituto faz, ser a mudança. Então, se a gente quer uma audiência, se a gente quer induzir uma política pública, vamos aqui, vamos conversar com os deputados, vamos votar certo, vamos cobrar, vamos se unir, e não ficar apenas no discurso e reclamando de A, B ou C. O que você faz para mudar aquilo que você não concorda? O Instituto age, não fica apenas na teoria, isso que nos move. A gente busca sonhos, né, motivação, vontade, cumplicidade, mas principalmente, deputados e autoridades aqui presentes, oportunidades para as pessoas com deficiência. Como foi dado aqui um palco? As pessoas precisam ser vistas. Olha o talento dessas pessoas com Down do Instituto fazendo um teatro. Então a gente quer empregabilidade, a gente não quer vitimismo, a gente não quer coitadismo, é oportunidades reais. As pessoas falam assim, ai, não encontro pessoas para cumprir a lei de cotas. Gente, não encontra não? Promotoria, MP, juízes, não encontra ou não quer encontrar? Me ajude. Então, é isso que o Instituto faz, e nós estamos numa fase de profissionalização do Instituto muito grande, junto com as tendências do mundo, saindo de uma fase de vitimismo, né, qualquer coisa serve para uma ONG de excelência. E aí, eu queria saudar, não todos que estão, a foto é recente, quem a equipe do Instituto Mano Dal, se puder levantar aqui, vamos tocar uma música para eles aí, Dudu? Quem que sai aí? A equipe do Mano Dal aí, qual música? Aquarela do Brasil, Dudu do Cavaco e Banda.